os exércitos do anticristo, e tanto a besta que sobe da terra quanto a besta que sobe do mar serem lançadas no lago de fogo e enxofre, então Cristo, juntamente com a igreja, aqueles que foram arrebatados, aqueles que foram martirizados também, os santos que estavam junto com o Senhor, virão libertar Israel desta opressão do anticristo, dos seus exércitos, e instaurar o período milenar, instaurar o período do reino milenar de Cristo aqui na terra. Quando então o diabo será amarrado por 1000 anos. A besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo e enxofre, aquele ao qual está destinado, ao qual estão destinados os anjos que atentaram, que pecaram contra o Senhor desde antes da fundação do mundo. Então o inferno é preparado para o diabo e seus anjos, mas que também serão acompanhados por aqueles que rejeitam a salvação em Cristo e aqueles que rejeitam a Deus, tá certo? Aqueles que atentam contra Deus, aqueles que são condenados, desde Caim, o primeiro fratricida, e que ao longo da história se voltam contra Deus, se voltam contra Cristo, tá certo? Se voltam contra a ação do Espírito Santo na consciência humana que aponta o pecado, a justiça e o juízo, certo? Que o Espírito Santo trabalha no coração de todos os homens, no âmbito da sua consciência. Aqueles que atentam contra esse chamamento do Espírito Santo no âmbito da consciência também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas primeiramente aqui a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar, o anticristo e o falso profeta. E o diabo que estará amarrado ao longo de 1000 anos, quando então Cristo reinará juntamente com a igreja, juntamente com os seus e juntamente com as pessoas da terra que não aceitaram, que não foram alvo, que não sucumbiram à política do anticristo, mas que durante os 1000 anos gozarão de uma plena restauração da terra, de uma terra restaurada e de um governo perfeito, um governo de autoridade, um governo livre de qualquer tipo de corrupção, de manifestação de corrupção, e de uma terra restaurada durante o milênio, tá certo? Então a abordagem pré-tribulacionista visualiza essas subdivisões, e aí damos sequência aqui à leitura no que diz: durante a grande tribulação ocorrerá uma conversão em massa dos judeus, os quais receberão Jesus como seu Messias. Apesar dos grandes sofrimentos, haverá um grande trabalho de evangelização feito pelos judeus convertidos e por muitos crentes que por falta de vigilância não foram arrebatados com a igreja. Soma-se a eles, nesse empreendimento evangelístico, o trabalho das duas testemunhas do Apocalipse 11, 3 ao 12, conforme eu descrevi já. Ao terminar os 7 anos de tribulação, Cristo voltará à terra com aqueles que ele arrebatou, a igreja, para com eles reinar durante 1000 anos. Lembrando-se também, conforme foi descrito em outro slide, que há o evento do Armagedon, Cristo que vem com a igreja destruir esses exércitos e libertar Israel desta grande tribulação, desse período de grande opressão. Este evento é descrito como a parousia, a vinda visível de Cristo. Vamos ver depois um slide que vai esclarecer as duas etapas desse evento chamado a vinda de Cristo. Então, pré-tribulacionista, dispensacionalista, ele entende o evento chamado a vinda de Cristo, que é um único evento, a vinda de Cristo à Terra. Cristo veio uma primeira vez estabelecer o seu reino na Terra, estabelecer a sua palavra na Terra e se entregar por nós como sacrifício vicário. Então a primeira vez ele veio, esteve entre nós, morreu e ressuscitou, está à destra de Deus. E novamente virá, como ele mesmo nos prometeu, que ele virá. Como na ocasião da sua ascensão, os anjos assim disseram para os apóstolos, que da mesma forma como viste ele virá novamente. Então a vinda de Cristo é entendida também pelo pré-tribulacionista como um evento. A vinda de Cristo é um evento, só que é um evento de duas etapas. A primeira etapa chama-se arrebatamento da igreja, quando nós vamos a Cristo nos ares. E a segunda etapa é a vinda física de Cristo, quando nós viremos com Ele. Então quando Cristo vier, nós viremos juntamente com Ele.
e juntamente com ele estabeleceremos o reino. Então na vinda de Cristo, tá certo? Na vinda de Cristo haverá aquilo que será chamado também de ressurreição. A primeira ressurreição. Quem participará dessa ressurreição? Aqueles que foram martirizados da igreja, aqueles que foram perseguidos, serão ressuscitados. Esta é a primeira ressurreição. Serão ressuscitados, conforme o termo Edzesan, serão ressuscitados fisicamente, literalmente, para viverem um milênio literal. Para viverem 1000 anos aqui na terra, juntamente com o Senhor, juntamente com a igreja, juntamente com aqueles que adentrarem o milênio. Então, bem-aventurado, como diz Apocalipse, aqueles que participam da primeira ressurreição. Aqui, a primeira ressurreição. Ressurreição para vivenciar o milênio, tá certo? Porque são salvos na pessoa de Cristo. Mas aqueles que não ressuscitaram nesta, ressuscitarão na segunda ressurreição. Tá certo? A segunda ressurreição, após aqui este evento, após a guerra que finda o período do milênio. A guerra chamada Guerra de Gog e Magog. Tá certo? A guerra que encerra o período do milênio. Esta guerra que será promovida pela influência de Satanás, que ficou amarrado por 1000 anos, mas ao final do período de 1000 anos será solto. E quando for solto, sairá para enganar as nações. Nações estas que não consiste na pessoa da igreja, não serão aqueles que fazem parte da igreja, que já haviam sido arrebatados, já haviam sido transformados e estão juntamente com Cristo na terra. Não diz respeito àqueles que foram ressuscitados, tá certo? Que foram martirizados durante a grande tribulação e estão agora ressuscitados vivendo o milênio. Mas diz respeito às pessoas humanas, naturais, que adentraram o período milenar, que não participavam dos exércitos do anticristo, que avançaram contra Israel, mas que adentraram o período do milênio, sobre os quais governava a igreja, sobre os quais governava Israel, né? E na verdade Cristo, que é o governante central, que rege as nações com vara de ferro, e nós subsidiariamente a Cristo, reinamos juntamente com ele, mas principalmente Cristo reinava sobre todos esses que não estavam participando dos exércitos do anticristo, mas que viveram durante o milênio, se multiplicaram, encheram a terra, tá certo? E viviam em plena paz, uma vez que o diabo não atentava contra eles, não os tentava, tá certo? E não haviam os defeitos, né? Não haviam as corrupções, não haviam as mazelas que há nessa terra de hoje, governada pelos homens, governada pelos corruptos. Então a terra do milênio é uma terra governada com Cristo, governada com vara de ferro, com autoridade, e governada sem a corrupção que nos atinge hoje. Mas essas pessoas durante o milênio que se multiplicarão, ao final do milênio serão tentadas pelo diabo. Então o diabo, depois dos 1000 anos, será solto e sairá para enganar as nações. Aqueles que se deixarem enganar pelo diabo, integrarão o seu exército para a última tentativa, a guerra de Gog e Magog, ao final do milênio. Avançarão contra a cidade santa e serão destruídos por Cristo. Uma vez destruídos, eles, juntamente com todos os pecadores desde Caim, serão ressuscitados. Esta é a segunda ressurreição. Eles não faziam parte da primeira ressurreição. Eles estão integrados juntamente com todos os pecadores, tá certo? Que participaram, todos aqueles que participaram da guerra de Gog e Magog, mais todos aqueles pecadores desde Caim, serão então ressuscitados para o evento, o terrível evento, o pior evento descrito na Bíblia, o evento chamado juízo final, o juízo do trono branco. O juízo do trono branco não é um juízo em que se apresente no formato que entendemos, de defesa, acusação. A defesa hoje, na época atual, é feita por Cristo, aquele que é nosso advogado. Então Cristo, conforme descrito por João na sua carta, é nosso advogado. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecares, tens um advogado diante de Deus. Qual é o argumento deste advogado? O argumento desse advogado é o seu sacrifício vicário. Ele não é passivo de condenação. Por quê? Porque eu fui condenado no lugar dele. Ele é substitutivo, ele é vicário. Tá certo? Então ele toma o nosso lugar na condenação e atribui a nós os seus méritos. Os méritos que ele conquistou diante de Deus. Então ele conquistou esses méritos diante de Deus. Nós somos condenáveis diante de Deus, mas ele se tornou condenável no nosso lugar. Tanto que na cruz ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque o desamparo que era para nós, em virtude do nosso pecado, foi lançado sobre Cristo, que era santo, mas admitiu o nosso pecado
por nós, em nosso lugar. Então o nosso advogado tem um argumento infalível. Qual é? Eu morri no lugar dele. Eu o justifiquei. Todo o mal dele foi lançado sobre mim na cruz do Calvário. Ele está livre. Então hoje o nosso advogado nos põe livre diante de Deus, nos põe inculpáveis diante de Deus, desde que nós tenhamos os seus méritos atribuídos a nós quando nos submetemos a Ele, quando nos submetemos inteiramente a Cristo Jesus. Se rejeitarmos a sua salvação, rejeitarmos os méritos da sua salvação, a sua santificação, se não nos sujeitarmos a Ele, estamos nos nossos pecados, e através dos nossos pecados somos condenados, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então o que acontece? Uma vez que não somos salvos por Cristo, somos condenados pelo nosso pecado. E condenados pelos nossos pecados, estamos na lista do juízo final. Quando então são ressuscitados, e aí não adianta também ficar aqui tergiversando, falando acerca de possibilidades de ressurreição de corpos que foram desintegrados. Eu pergunto para você, do que são constituídos os corpos? De átomos, e os átomos de moléculas, e cada molécula diz respeito a um corpo, um determinado material, um determinado corpo. Eu digo para você que aquele que reorganizou as moléculas, aquele que criou as moléculas no início, será o mesmo que as reorganizará cada uma no seu devido corpo. Então o corpo destes que estão desintegrados desde o começo da história humana, serão reorganizados para estarem de pé diante do julgamento, quando então será-lhes entregue a sentença. Esta ocasião é uma ocasião de entrega de sentença somente. A sentença de Stalin, a sentença de Hitler, tá certo? A sentença de Mao Tse Tung, a sentença de todos aqueles que perseguiram, que mataram, tá certo? Aqueles que foram cruéis, aqueles que foram desumanos, aqueles que atentaram contra Deus, aqueles que se voltaram contra a majestade divina. Tá certo? A sentença de todos aqueles que atentaram contra a pessoa divina, a pessoa de Deus. Tá ok? Então teremos aí a entrega da sentença de condenação eterna, quando após isso serão lançados no lago de fogo e de enxofre, que não foi preparado para eles. Deus não preparou o inferno para o homem, mas o homem se fez condenável juntamente com o diabo e seus anjos. Então temos aí a questão da exposição, do esquema pré-tribulacionista, dispensacionalista, e aqueles então que estiverem em comunhão com Cristo, aqueles que dentre os seres humanos não se deixaram levar pela tentação de Satanás, são aqueles que serão transformados para adentrar aos períodos de eternidade dos novos céus e nova terra, quando então se cumprirá aquilo que diz em Apocalipse, que Deus limpará de nossos olhos todas as lágrimas. Neste momento, sim, Deus limpará de nossos olhos todas as lágrimas. Este será o momento do cumprimento dessa palavra. A volta de Cristo será marcada com a batalha do Armagedon, conforme descrito, E aí avança aqui. Nesse tempo, Satanás fracassará, será capturado e aprisionado por 1000 anos, conforme também já foi descrito. Os judeus figurarão em destaque nessa era futura, porque o pré-milenista acredita que serão convertidos em grande número e voltarão a ter um lugar de destaque na obra de Deus. O pré-milenista dispensacionalista não mistura as histórias de Israel e da igreja conforme interpretam os aliancistas. O aliancista diz que Israel perdeu a sua posição de destaque e foi substituído pela igreja. O neo-aliancista diz que, na verdade, Israel, o plano de Deus com Israel era passageiro e objetivava a concretização por meio da igreja. Então o aliancista diz que houve uma substituição por causa do pecado de Israel. O neo-aliancista diz que não necessariamente a substituição de Deus por causa de pecado, mas sim porque Deus já tensionava desde o início a concretização por meio da igreja. Então logo a história de Israel e da igreja se misturam. A história da igreja é uma extensão da história de Israel, enquanto o dispensacionalista entende que há um tratamento de Deus com Israel e outro com a igreja. Tá certo? Então, dando sequência aqui, conforme já descrevi também, no final dessa era de ouro de 1000 anos, Satanás será solto e seduzirá as nações a lutar contra Cristo. Haverá uma rebelião em escala mundial, tá certo? Conforme representado artisticamente aqui, Haverá uma rebelião em escala mundial, a qual resultará na derrota final de Satanás e suas forças, a qual será derrotado e lançado no lago de fogo.
Com respeito ao reino milenial de Cristo com a igreja, alguns pré-milenistas concordam que será um reino espiritual, portanto invisível, mas outros mais literalistas entendem que será um reino físico. Recapitulando o que já falamos, esse sistema